Olá, a gente está aqui mais uma vez para essa série de ministrações no livro de Atos. Vamos falar aqui sobre a ascensão de Jesus e aí os primeiros passos da igreja, como os discípulos começaram aí a sua jornada em Jerusalém e como pessoas foram acrescentadas à igreja de Jesus. Então, eu espero você, prepara aí a sua Bíblia em Atos capítulo 1 e a gente vai começar a mensagem já já. Gente, estou aqui para dar alguns recados importantes para você e te lembrar que as nossas pregações estão ficando gravadas aqui no YouTube e você vai poder assistir aí do lugar que você estiver, a hora que você puder. Você pode conferir na playlist Pregações ou no card que vai aparecer aqui em cima. Você também pode conferir outros conteúdos que estão aqui no canal, feitos especialmente para a sua edificação. Outro recado importante é que a nossa igreja está se reunindo todos os domingos às 18 horas. Fazemos uma reunião online nesse período de afastamento social e se você quiser participar também, você será muito bem-vindo. Então você pode deixar um comentário aqui embaixo que nós vamos entrar em contato com você e te explicar direitinho como você pode acessar. Esses encontros online estão acontecendo pelo discordapp.com. Nós aqui da Missão também estamos produzindo outros conteúdos em nosso site para sua edificação. E você pode conferir acessando pelo endereço missão1618.com.br. Lá você vai encontrar as nossas publicações em forma de texto postadas no nosso blog. E o último recado, eu também quero reforçar que os nossos encontros do grupo de crescimento e dos discipulados também estão acontecendo pelo discordapp.com. O grupo de crescimento acontece todas as sextas-feiras às 19 horas. Então, se você quiser participar também desses encontros, você deixa seu comentário aqui que a gente vai conversar com você. E agora, você vai ficar com a mensagem de hoje e que você seja muito abençoado. Vocês devem lembrar que na última ministração nós falamos sobre a importância do Espírito Santo e como o livro de Atos fala sobre os atos de Deus na história da igreja. Como o Espírito Santo agiu poderosamente por meio dos discípulos em toda a expansão do Evangelho a partir de Jerusalém até os confins da terra. Hoje nós vamos ler alguns versículos chaves para compreender melhor o início desse livro de Atos. Hoje eu pretendo ler aí versículos nos 5 primeiros capítulos, então eu quero te convidar para vir junto comigo nisso. O primeiro versículo que nós vamos ler está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, e diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis a minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nesse versículo nós percebemos aqui que a ordem para os discípulos é clara. Eles devem ficar em Jerusalém até que eles sejam revestidos do poder de Deus, até que o Espírito Santo desça sobre eles para capacitar eles para esse novo tempo de anunciação e expansão do Evangelho. Nós percebemos aqui e nós compreendemos aqui que sem o Espírito Santo é impossível que a Igreja de Jesus seja obediente, que ela cumpra aí o chamado de pregar o Evangelho a todas as pessoas de todos os lugares do mundo. Nós precisamos então dessa habilidade, essa capacitação divina para realizar essas grandes obras, esses grandes feitos que são feitos aí no poder e na habilidade do Espírito Santo. No capítulo 2, nós vemos então aí o cumprimento desta promessa, o Espírito Santo finalmente sendo derramado ali naqueles 120 discípulos que perseveravam em oração, unânimes ali, aguardando com expectativa grande a descida do Espírito Santo. E no capítulo 2 de Atos nós percebemos que o Espírito Santo vem e a percepção dos discípulos é que parece que um som enche a casa, o som de um vento. E o Espírito Santo então repousa sobre cada uma das pessoas ali. A experiência é algo tão fantástico na vida dos discípulos e não só na vida dos discípulos, porque o que nós percebemos aí também
é que outras pessoas conseguem ver com os seus próprios olhos, escutar com os seus próprios ouvidos aquilo que o Espírito Santo está realizando ali na capacitação dos discípulos de Jesus. Algumas pessoas ficam impressionadas, enquanto outras pessoas simplesmente zombam daquilo que elas estão vendo. 120 pessoas falando em outras línguas, línguas diferentes, línguas que davam para compreender nos idiomas naturais, naqueles que eram gregos, naqueles que eram das regiões da Ásia, da região ali do Oriente Médio, enfim, de vários lugares ali ao redor de Jerusalém. As pessoas que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, elas conseguem compreender as grandezas de Deus anunciada pelos discípulos. E isso é impressionante, porque aqueles discípulos, eles não eram pessoas naturais de outros lugares, senão de Jerusalém. Mas as pessoas que passam por ali escutam as grandezas de Deus no seu próprio idioma. E isso é fantástico, porque aí nós já começamos a ver o início do cumprimento do chamado dos discípulos, que é justamente anunciar o Evangelho a todas as nações. E dessa vez os discípulos estavam fazendo isso, mas de uma maneira muito impressionante, porque eles anunciaram o Evangelho a pessoas de todas as nações, mesmo sem ter saído de Jerusalém. E isso é algo notável aqui em Atos capítulo 2. Nós percebemos o seguinte também: Pedro, em Atos capítulo 2, ele se torna então um porta-voz aí da mensagem do Evangelho. Aquele mesmo Pedro que, se você pensar muito bem, que negou Jesus, aquele Pedro que era inconstante, que ora falava algo de valor e outra hora falava aquilo que era contra a vontade de Deus. Agora Pedro tem consciência do Evangelho e tem ousadia para proclamar o Evangelho. No seu discurso, aquelas pessoas dali, o que ele diz é claro e é notável, de que Jesus padeceu não por uma consequência do acaso, mas Jesus foi à cruz por causa de um propósito divino, porque o próprio Deus, o Pai, havia preparado na eternidade um propósito para redimir ali os seus eleitos, para que nesse tempo presente eles pudessem então receber aí a salvação, se arrependerem dos seus pecados. E isso fica claro nos versículos que nós vamos ler agora. Capítulo 2, versículo 21, diz assim: E acontecera que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, as quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes crucificando-o por mãos de Inico, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. O que nós percebemos aqui e que fica tão evidente é essa vontade de Deus sendo conhecida de todas as pessoas, de que pela determinação e presciência de Deus, Ele havia preparado esse tempo, onde o seu próprio Filho seria entregue para resgate de muitas pessoas. E isso fala muito para a gente nos nossos dias, de que Deus é soberano, não perdeu o controle sobre a história. Assim como algumas pessoas que viram Jesus Cristo crucificado, puderam pensar outra hora, que tragédia, como Deus pôde deixar acontecer isso com seu filho, agora está tudo perdido. O que aconteceu? Os discípulos compreendem a história de uma outra perspectiva. Eles compreendem a história, os fatos que acontecem com Jesus, os fatos que acontecem com os eleitos de Deus, a partir da perspectiva da soberania de Deus, de que Deus está no controle da história, de que nada escapa do controle de Deus, da vontade soberana de Deus, e de que até o mal que é aparente pode ser transformado em algo bom, e que esse algo bom já é algo esperado por Deus desde a eternidade, desde a fundação dos tempos. Escutando isso, aquelas pessoas no seu coração ficaram contritas e elas foram convencidas de que, de fato, elas cometeram um grande pecado
quando elas aprovaram a morte de Cristo, quando elas aprovaram a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, o grito daquele que foi convencido do pecado é claro diante de Pedro, diante dos outros discípulos: o que faremos, pois? E o que Pedro diz é: se arrependam e creiam no Evangelho e sejam batizados. Porque se vocês forem batizados, significa que vocês então fazem parte da comunhão daqueles que foram salvos, daqueles que foram perdoados. Então é isso que acontece aqui no final desse capítulo 2. Ao final de tudo mesmo, a conclusão é que aquelas pessoas que criam permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, como diz o versículo 42. Essas pessoas tinham temor no seu coração, e o que se era visto eram muitos milagres e sinais feitos por intermédio dos apóstolos. Deus estava com eles. Eles cresciam a cada dia porque o próprio Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então, o capítulo 2 é recheado dessas boas notícias, do Evangelho se expandindo, de pessoas crendo no Evangelho, de pessoas tendo as suas vidas transformadas, de pessoas se arrependendo dos seus pecados e de Deus acrescentando à igreja aqueles que estavam sendo salvos. Deus estava salvando pecadores. Essa é a mensagem de Atos capítulo 2. Deus estava derramando o seu Espírito, capacitando pessoas a testemunhar o Evangelho, e por meio da pregação do Evangelho, Deus estava salvando pecadores. No capítulo 3 de Atos, nós percebemos que aqueles discípulos de Jesus, que agora são os apóstolos de Jesus, eles caminham cada vez mais com aquela autoridade que o Espírito Santo deu a eles, aquela convicção de que eles não estão só, de que eles estão na presença de Deus, e toda palavra e ato é palavra e ato diante de Deus. Quando Pedro e João estão subindo ao templo para fazer as orações, o que acontece é que eles se deparam com um coxo. E esse coxo pede a eles dinheiro. Mas aquilo que eles podiam dar era muito melhor e muito mais valioso do que o dinheiro, do que a prata e do que o ouro. E é justamente isso que os discípulos dizem, que os apóstolos falam. Eles dizem que não tem prata e nem ouro, mas eles têm o dom de Deus. E é o dom de Deus que eles dão, e a ordem é: levanta e anda. Porque a cura ali, meus irmãos, representa também a salvação. Porque se Deus pode curar uma enfermidade física, será que Ele não poderia curar uma enfermidade da alma? E da mesma maneira que aquele coxo é curado de uma doença que vinha há anos, ele também entende que a salvação chegou para ele. E aquele coxo agora não é mais um distante, não é mais um oprimido à margem da sociedade, mas agora aquele coxo também se tornou um discípulo de Jesus. E isso é motivo suficiente para que ele entre com Pedro e João no templo, cantando e louvando a Deus de todo o seu coração. Essa é a narrativa do capítulo 3. Mas nós percebemos que isso não agrada a todas as pessoas. Algumas pessoas descobrem que aquilo chamou muita atenção do povo. Aqueles líderes religiosos descobrem que Jesus está sendo pregado e que inclusive milagres estão sendo feitos no nome dele. E eles providenciam então a prisão de Pedro e João. No capítulo 4, nós então acompanhamos a prisão de Pedro e João, e também de como eles foram duramente ameaçados injustamente por ter realizado um milagre em nome de Jesus. Nós percebemos aqui que a grande indignação dos líderes ali não é simplesmente o milagre ocorrido, mas porque eles fizeram isso em nome de Jesus. Porque eles acabaram de matar Jesus e ainda tem gente falando de Jesus em Jerusalém. E isso deixou aqueles líderes ali furiosos, mas eles não conseguiram encontrar algo contra Pedro e João, algo que pudesse ali deter eles na cadeia ou até trazer sobre eles punições pesadas. Eles simplesmente estavam falando de Jesus. E eles ameaçam, eles dizem: não falem mais sobre Jesus, não façam mais nada em nome de Jesus. E aqui nós chegamos então a um dos versículos que eu gosto muito,
porque mostra como o Espírito Santo dava coragem para os apóstolos, como dava coragem para os discípulos de Jesus. O que eles dizem é o seguinte: mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, o soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operava essa cura milagrosa. Então, Pedro e João entendem que é mais responsável a um cristão, a um convertido, obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Meu irmão, Pedro e João então são libertos. Eles voltam então para a comunhão dos irmãos. E aqui a gente tem algo muito interessante, porque eles foram soltos e eles procuraram os irmãos e levaram aos irmãos essas queixas de que eles estavam sendo ameaçados por pregar Jesus. Mas eles sabem que a ordem é pregar Jesus. Eles sabem que eles devem fazer isso, porque foi para isso que eles foram batizados. Eles precisavam então pregar Jesus em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E a missão deles estava só começando. E algo mais sensato que o cristão pode fazer diante de adversidade, diante de oposição, é orar. É contar com a graça de Deus, é pedir a Deus ousadia e intrepidez, e é justamente isso que eles fazem. Eu quero ler os versículos para que você possa se situar aqui nessa história, nessa narrativa. Olha só o que ele diz lá em Atos capítulo 4, versículo 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, a oração foi atendida. A oração era a oração que concordava com os céus. Eles oraram para que a vontade de Deus fosse feita na terra como é feita nos céus. E nos céus já estava de acordo que o evangelho deveria ser pregado em todos os lugares. Tudo o que aconteceu com Jesus não está fora da obra soberana de Deus. E que nenhuma perseguição pode parar aquilo que começou na cruz do Calvário. Com a ressurreição, os discípulos recebem também coragem, argumento escatológico. Algo na teologia deles mudam, porque o mestre deles não está morto, ele ressuscitou. E o fato do mestre deles ter ressuscitado faz também que os discípulos não temam mais a morte. Agora eles sabem que o que aguarda eles na vida eterna é muito mais precioso do que essa vida. Seguindo a leitura de Atos capítulo 4, no versículo 32 diz assim: da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Perceba que o teor da mensagem da pregação do Evangelho é que eles estavam pregando não somente a morte, mas a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. A multidão dos que creram estavam unidas, elas estavam juntas, elas sabiam que aquilo que unia elas não era simplesmente um espaço, mas era a própria fé em Jesus Cristo. E aqui a gente pode aprender algo muito importante para os nossos dias. Quando nós resumimos a ideia de unidade apenas a um local presencial, nós ainda estamos limitando o que isso realmente significa. Ser unido, estar unido, a Igreja de Jesus unida, significa que ela está conectada a uma mesma coisa. E essa coisa a qual nós estamos conectados é o próprio Evangelho, é a fé em Jesus Cristo. É na fé em Jesus Cristo que nós somos reunidos, que nós somos congregados. Nós temos então capacidade de perseverar na fé.
Essa fé em Jesus Cristo, na pregação da ressurreição, transforma algo dentro de nós, meus irmãos. Porque o que nós acabamos de ler aqui é que essas pessoas era uma multidão de um só coração e alma, ou seja, eles estavam pensando na mesma coisa, não simplesmente ideias, mas eles estavam com o coração naquilo. O propósito deles estava no Evangelho. Eles não estavam divergindo sobre aquilo que era importante para a vida deles. Eles sabiam que Cristo ressuscitado era a razão da fé deles, era a razão da esperança deles, era a razão da pregação e deles ter que suportar aí perseguições. Mas eles estavam juntos, eles estavam unidos, não havia egoísmo, o que havia era generosidade, o que havia era senso de pertencimento. Eu participo de algo maior do que eu, então tudo que é meu também é do próximo. Imagina só o impacto que uma comunidade que pensa assim, que age assim, tem sobre o mundo, onde os membros da igreja não são simplesmente números, mas eles são ali pessoas reunidas em um propósito, onde eles cuidam um do outro, onde eles ministram o Evangelho na vida uns dos outros, onde o meu bem é o seu bem e o seu bem é o nosso bem, porque o pão é nosso, porque a graça que foi derramada no nosso coração, ela nos dá capacidade de compartilhar. Ela nos dá a capacidade de ser generosos em todas as coisas. Seja em coisas materiais, em bens, seja naquilo que é amor, abraço. Como uma outra pessoa disse, né? Você tem fome de quê? Algumas pessoas têm fome de comida, outras pessoas têm fome de abraço, têm fome de conversa, têm fome de amizade, têm fome de evangelho. E é essa fome do Evangelho que a igreja está capacitada pelo Espírito Santo a suprir, a sanar. Porque nós temos o alimento, o pão da vida. E quando nós alimentamos uns aos outros com o pão da vida, nós estamos de fato unidos. Esse é o fruto da nossa unidade. Isso é o que se vê da nossa unidade. Então é possível que nós possamos estar até separados na questão de estar fisicamente em algum lugar. Talvez você esteja aí na sua casa, o outro irmão na outra casa, no outro bairro, talvez em outra cidade, nós aqui, mas a gente ainda tem capacidade de estar unidos no mesmo propósito. E é esse o meu incentivo, é essa a minha palavra, que você permaneça na fé, que nós possamos permanecer conectados em Jesus, unidos nesse mesmo propósito. Que possamos suportar os sofrimentos com o coração no Altíssimo, com o coração no Senhor. Porque você não sofre, você não padece sozinho, você não ganha sozinho, você não vence sozinho. Você faz isso em comunidade. Da multidão dos que creram, era um só, em coração, em propósito, em alma, eles estavam juntos mesmo. Nessa comunidade, daqueles que estão se convertendo a Cristo, nós percebemos então que existem algumas pessoas que são como Barnabés. Pessoas que são de fato encorajadores, conselheiros, aqueles de bom ânimo. Aquelas pessoas que vendendo as suas propriedades entregam aos pés dos apóstolos. Não no bolso dos apóstolos, mas à disposição da igreja. Aquelas pessoas que não consideram as suas riquezas propriamente suas, mas elas são generosas em todas as coisas. Imagina se isso acontece nos dias de hoje, irmãos que sabem que toda a riqueza que tem, toda a posse que tem é posse do Senhor. E elas colocam então essas posses à disposição do reino de Deus, para que a igreja avance, para que pessoas sejam capacitadas, para que pessoas sejam sustentadas, porque é bem verdade que na necessidade do outro surge então a minha responsabilidade. E uma igreja que se responsabiliza pelo outro é uma igreja que tem verdadeiros Barnabés, pessoas generosas, pessoas que de fato abrem mão de coisas que são valiosas, mas que é muito mais valioso o outro bem, um propósito maior. E Barnabé é um exemplo de generosidade. Em contraste com isso, no capítulo 5, nós percebemos então a história de Ananias e Safira. Esse casal que, percebendo o testemunho de Barnabé e como Barnabé era estimado pela comunidade, tentam se passar por alguém que eles não são. E eles vendem então uma propriedade, dão um valor e disseram para a igreja e disseram para as pessoas ali que eles estavam dando tudo, quando na verdade eles estavam dando metade. Eles não precisavam fazer isso,
mas tentando se passar por outra pessoa, ganhar glória para si mesmo à base de atitudes ímpias, eles atraem o juízo de Deus. E no capítulo 5 nós vemos essa triste história de que Deus puniu esse pecado para que pudesse servir de exemplo para a comunidade, para que nenhuma pessoa pudesse usar de meios que aparentam ser alguma coisa, mas na verdade não é. Então, o que nós podemos aprender com isso aqui no capítulo 5 é que de fato nós devemos ser e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ofertar na igreja, ser generoso é uma missão e deve vir do coração. Que você possa fazer isso íntegro, não tente parecer uma pessoa que você não é. Se Barnabé é um padrão altíssimo para você, meu irmão, deixa Barnabé lá, que você possa ser você. Então, o que nós aprendemos aqui é que você não deve tentar, que você não deve aparentar ser uma pessoa a que você não é. Você vê que o pecado de Ananias e Safira aqui não é reter uma parte, é tentar arrecadar a glória que é devida somente a Deus a si. Eles tentaram se passar por outras pessoas e enganar a comunidade de fé. Isso é gravíssimo. Depois disso, a gente percebe então que os apóstolos novamente são presos. Eles são presos e são levados diante ali dos líderes mais uma vez. Alguma coisa estava acontecendo. Jerusalém não era mais a mesma. Daquele povo que estava ali, as pessoas estavam sendo transformadas, vivendo em comunidade, vendendo suas propriedades, generosas umas com as outras, milagres e prodígios acontecendo. A pregação de Jesus era valente, estava em todos os lugares, as pessoas estavam escutando que Jesus estava vivo. E o próprio Sinédrio, responsável pela morte de Jesus, não admitia isso. Não admitia porque eles fizeram de tudo para acabar com Jesus. Mas Jesus ainda estava andando por Jerusalém por meio dos discípulos, nas pessoas que foram salvas. E isso era algo que irritava muito ali as lideranças locais. Essa pregação dos discípulos enfurecia qualquer religioso. Qualquer um ali do Sinédrio que escutava o que os discípulos diziam, se enfureciam, davam coceira nos ouvidos. Eles estavam inflamados de ódio e pecado. Mas olha só esses versículos que a gente vai ler aqui e perceba como Deus agiu bondosamente com esses discípulos. Olha lá, Atos capítulo 5, versículo 33 diz assim: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ide fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens, e todos quantos lhe prestavam obediência se dissiparam e deram em nada. Depois desses dias levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejas porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Aqui nós percebemos então, mais uma vez, uma inspiração para que nos dias de hoje nós possamos permanecer fiéis ao chamado de pregar o Evangelho em todos os lugares. Perceba bem aqui que um dos campos missionários aqui são as casas, porque eles mesmo sendo ameaçados, e eles se regozijaram por isso, por ter enfrentado ali oposição de outras pessoas, ser digno de ter oposição contra a pregação deles ali, a pregação de Jesus, eles foram alegres e em casa compartilhavam o Evangelho. Que nós possamos aprender com eles e ter coragem o suficiente para transformar as nossas casas em verdadeiros pontos de pregação do Evangelho. A sua casa é um local que precisa ser pregado o Evangelho.
Que você possa dar esse testemunho de que na sua casa você tem pregado o Evangelho, de que na sua casa você tem apresentado Cristo que morreu e ressuscitou, e que você possa estar feliz, alegre, porque por mais que a Igreja de Jesus hoje, em 2020, ela está enfrentando diversas oposições, algumas não estão podendo se reunir, outras com dificuldades, nós estamos permanecendo em Jesus Cristo. Nós não abandonamos Jesus na primeira adversidade, pelo contrário, nós estamos mais fortes do que antes. E nós estamos mais fortes porque a fé que está operando em nós, ela cresce cada vez mais. Isso é obra do Espírito Santo, isso é obra soberana de Deus, e você precisa compreender que Deus tem derramado o Espírito dele sobre a igreja. Você faz parte daquilo que ele está fazendo, e que nós possamos meditar nesses 5 capítulos que nós passamos aqui o olho, né? Para que a gente possa aprender com o testemunho cristão, com o testemunho da igreja e como Deus cuidou da igreja, assim como ele cuida nos dias de hoje. No próximo encontro nós vamos ler Atos do capítulo 6 até o capítulo 10. E eu queria já preparar você para isso, que você possa fazer essa leitura na sua casa, que você possa fazer a leitura aí com seus familiares, que você possa meditar no texto bíblico. Nós ainda vamos acompanhar essa expansão. Perceba que por enquanto nós ainda estamos em Jerusalém, nós ainda estamos aqui a poucos passos mesmo de sair de Jerusalém para outros lugares, e nos próximos capítulos nós vamos perceber o Evangelho avançando cada vez mais rápido, mais poderoso e mais glorioso. Eu queria orar com você, que você possa nesse momento fechar os seus olhos, que você possa aí curvar a sua cabeça. Eu queria orar pela sua vida, pela vida da sua família, e pedir a Deus que Ele nos dê ousadia e intrepidez para anunciar o seu Evangelho em qualquer circunstância. Senhor, obrigado por essas pessoas que nos assistem aí pelo YouTube, que nos escutam aí pelas várias mídias. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, que o Senhor possa derramar o seu Espírito Santo, encher as pessoas do seu Espírito, ó Pai, para que elas possam dar o testemunho do Evangelho em todos os lugares que elas andarem. Preserva a vida delas, ó Pai, guarda elas nesse momento que a igreja do Senhor enfrenta, que eles possam permanecer fiéis, que eles possam encontrar motivos para se alegrar e que eles possam encontrar motivos também para testemunhar, ó Pai, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça, que tem salvado pecadores, que tem convertido, ó Pai, pessoas em todos os lugares do mundo. Sabemos, ó Pai, que a nossa mensagem não é uma mensagem deste mundo, mas é a mensagem do reino de Deus, poderosa e eficaz, ó Pai, para trazer transformação em qualquer coração de pedra e transformar em coração de carne. Dê, ó Pai, a essas pessoas que nos escutam, que nos assistem, ó Pai, a capacidade, ó Pai, de andar fielmente, ó Pai, testemunhando o seu Evangelho por todos os lugares. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.